A Bíblia, o livro que mudou o curso da história humana, não é apenas um texto religioso. É uma jornada que atravessa mais de 3 milênios, unindo fé, coragem e sacrifício. Traduzida para mais de 20 idiomas e o livro mais vendido de todos os tempos, ela moldou civilizações e inspirou bilhões ao redor do mundo. Mas como ela surgiu? Qual foi o preço de sua preservação? E como esse legado continua vivo até hoje? Esta é a história da Bíblia. A história da Bíblia começa cerca de 1500 anos antes de Cristo, quando Moisés, líder dos israelitas, subiu ao Monte Sinai. Ali, Deus entregou as primeiras palavras escritas aos homens, os 10 Mandamentos. Gravadas em tábuas de pedra, essas palavras tornaram-se o alicerce de uma nova era de fé. Além das leis morais, Moisés recebeu instruções sobre direitos civis, religiosos e sociais, que ele registrou em rolos de pergaminho. Esses primeiros registros formaram o início das Escrituras Sagradas, conhecidas como Torá. Ao longo dos séculos, profetas como Isaías, Jeremias e Daniel continuaram a registrar as palavras de Deus. Esses textos eram compilados em 3 seções principais: a lei, Torá, os profetas, Neviim, e os escritos, Ketuvim, que juntos formaram o Tanakh, o Velho Testamento judeu. Esses registros eram preservados com extremo cuidado. Os escribas judeus seguiam regras rigorosas, garantindo que cada letra fosse copiada com perfeição. Qualquer erro podia invalidar um manuscrito inteiro. No ano 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelos babilônios, e o Templo de Salomão foi arrasado. Muitos judeus foram levados ao exílio. Durante esse período, a necessidade de preservar as Escrituras tornou-se ainda mais urgente. Elas passaram a ser copiadas e distribuídas para sinagogas em comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. A precisão com que esses textos foram mantidos é um testemunho da dedicação daqueles que acreditavam que estavam preservando as palavras do próprio Deus. Com a expansão do Império Grego sob Alexandre, o Grande, o mundo antigo foi unificado sob a língua e a cultura gregas. Isso levou à criação da Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, por volta de 250 a.C. Essa tradução foi essencial para tornar as Escrituras acessíveis ao mundo não-judeu. Mais tarde, o Império Romano continuaria a influenciar a disseminação das Escrituras, preparando o caminho para o Novo Testamento. Com a vinda de Jesus Cristo, novas escrituras começaram a surgir. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João registraram sua vida e ensinamentos. As cartas de apóstolos como Paulo forneceram orientações para as primeiras comunidades cristãs. Esses textos, escritos entre os anos 50 e 100 d.C., completaram a Bíblia como a conhecemos hoje, composta por 2 testamentos e 66 livros. Durante os primeiros séculos da era cristã, os seguidores de Jesus enfrentaram severas perseguições. Sob o imperador Nero, muitos foram mortos por se recusarem a renegar sua fé. Mesmo assim, as Escrituras continuaram a ser copiadas e compartilhadas em segredo. O sacrifício desses mártires permitiu que a Bíblia sobrevivesse e fosse eventualmente reconhecida oficialmente pela Igreja. Durante a Idade Média, a Bíblia era copiada manualmente em mosteiros. Apenas os mais ricos podiam ter acesso a ela. Isso mudou em 1455, com a invenção da prensa de Gutenberg, que permitiu a produção em massa das Escrituras. A partir daí, a Bíblia tornou-se mais acessível, influenciando movimentos como a Reforma Protestante e a disseminação do cristianismo no Novo Mundo. Hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído do mundo. Ela continua a inspirar vidas, oferecendo esperança, sabedoria e orientação espiritual. A história da Bíblia não é apenas uma história de palavras, mas uma história de pessoas, de sacrifícios e de fé inabalável. De Moisés no Monte Sinai às margens do Novo Mundo, a Bíblia continua sendo um legado eterno para a humanidade. Sua história é um testemunho do poder transformador da fé. Quando Alexandre, o Grande, conquistou o mundo, ele trouxe consigo não apenas exércitos, mas também ideias. Era uma época de intenso raciocínio filosófico, marcada por nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses pensadores brilhantes levantaram perguntas profundas sobre a vida, a existência e o universo, mas não tinham respostas definitivas para as próprias questões. Eles deixaram um vazio na mente humana, uma busca por algo maior que pudesse dar sentido ao mundo.
Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo tornou-se bilingue. O grego, difundido por suas conquistas, passou a ser a segunda língua mais falada da época. Isso criou a necessidade de uma tradução das escrituras judaicas para o grego, tornando-as acessíveis a um público mais amplo. Por volta de 285 a.C., no Egito, a mundialmente famosa Biblioteca de Alexandria buscava reunir todo o conhecimento do mundo antigo. Ptolomeu II Filadelfo, faraó do Egito, tinha grande interesse em incluir as leis judaicas em sua coleção. Ele enviou um pedido ao sumo sacerdote Eleazar, em Jerusalém, solicitando uma tradução da Torá para o grego. Como demonstração de sua sinceridade, Ptolomeu libertou 100.000 escravos judeus que estavam sob seu domínio e enviou presentes generosos para o templo. Eleazar selecionou 72 sábios, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, para realizar a tradução. Esses 72 homens foram levados para Alexandria, onde receberam uma recepção real. Eles foram alojados na ilha de Faros, em um local preparado especialmente para eles. Ali, cada sábio recebeu um cubículo individual para trabalhar, em um ambiente de total isolamento, para que a tradução fosse feita com precisão. Durante 72 dias, esses homens se dedicaram ao trabalho. Ao final, ao compararem suas traduções, descobriram que todas eram incrivelmente semelhantes. Eles batizaram sua obra como Septuaginta, que significa 70 em grego, em referência ao número aproximado de tradutores envolvidos. A Septuaginta não foi apenas uma tradução. Ela foi um marco na disseminação das escrituras judaicas pelo mundo helenístico. Pela primeira vez, não-judeus puderam acessar os ensinamentos da Torá, abrindo caminho para um diálogo entre culturas e religiões. Mais tarde, essa tradução seria usada pelos primeiros cristãos, tornando-se a base para muitas das citações do Antigo Testamento encontradas no Novo Testamento. A influência da Septuaginta atravessou séculos, moldando tanto o judaísmo quanto o cristianismo. À medida que o mundo antigo continuava a se transformar, novas escrituras surgiriam para complementar o Antigo Testamento. Mas a Septuaginta permaneceu como um elo vital entre as tradições judaicas e o mundo grego. Essa conexão preparou o terreno para a mensagem de Jesus Cristo e a expansão do cristianismo. O legado da Septuaginta é um testemunho do poder das palavras e da cooperação entre culturas. Ela não foi apenas uma tradução, mas um ponto de encontro entre mundos, que ainda ressoa nos dias de hoje. Desde os tempos antigos, a Bíblia tem fascinado gerações com suas histórias, profecias e ensinamentos. Mas, em meio a tantos textos e eventos históricos, há um tema central que une tudo: o foco messiânico. Hoje, vamos explorar a jornada que conecta o Antigo Testamento ao Novo, desvendando como a figura de Cristo é o elo entre as profecias e a realidade histórica. A expectativa messiânica. Desde o cativeiro babilônico, os judeus viviam sob pressão, esperando pela chegada de um Salvador que os libertasse de seus inimigos e restaurasse sua glória como nação escolhida. O Antigo Testamento está repleto de profecias que anunciam a vinda de um Messias. Profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias previram detalhes sobre este libertador, alimentando a esperança de gerações inteiras. O Antigo Testamento, uma preparação para o Messias. Apesar de parecer um documento difícil de compreender, o Antigo Testamento torna-se claro quando interpretado à luz da figura do Messias. Histórias de personagens como Adão, Abraão, Moisés e Davi, bem como a simbologia do tabernáculo, apontam para Jesus. Cada detalhe, como os sacrifícios, os utensílios do templo e as leis, prepara o caminho para o cumprimento final das promessas de Deus. Desde os tempos antigos, a Bíblia tem fascinado gerações com suas histórias, profecias e ensinamentos. Mas, em meio a tantos textos e eventos históricos, há um tema central que une tudo: o foco messiânico. Como os sacrifícios, os utensílios do templo e as leis, prepara o caminho para o cumprimento final das promessas de Deus. A chegada do Messias, Jesus de Nazaré. 4 anos antes do início de nossa era, em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu aquele que mudaria o curso da história, Jesus Cristo. Reconhecido pelos seus milagres e ensinamentos, Jesus afirmou ser o Filho de Deus, enviado para trazer salvação. Mas sua origem humilde, como filho de um carpinteiro, e suas declarações ousadas dividiram opiniões. Os líderes religiosos da época não aceitaram Jesus como Messias. Para eles, ele era uma fraude. Sua mensagem revolucionária o levou à crucificação, mas, para os escritores do Novo Testamento, sua ressurreição foi a prova definitiva de sua divindade. Esse evento transformou discípulos temerosos em líderes corajosos,
dispostos a dar suas vidas pela fé. O Novo Testamento, escrito entre os anos 50 e 90 d.C., documenta o impacto da vida e mensagem de Jesus. As cartas dos apóstolos, especialmente de Paulo, mostram como o cristianismo se espalhou rapidamente, superando barreiras culturais e geográficas. Cada texto revela a convicção de que Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Ao longo dos séculos, os seguidores de Jesus enfrentaram perseguições severas, mas nunca recuaram. Desde Estevão, o primeiro mártir, até o apóstolo Paulo, que foi decapitado em Roma, suas vidas testemunham o poder transformador da mensagem de Cristo. Suas cartas e evangelhos, muitas vezes escritos em prisões, tornaram-se a base de uma fé que atravessou milênios. Um dos maiores milagres da história é a preservação da Bíblia. Apesar do tempo e das adversidades, descobertas como os manuscritos do Mar Morto confirmam a precisão e autenticidade das Escrituras. Cada fragmento encontrado reforça a mensagem central: Deus é fiel em cumprir suas promessas. A Bíblia não é apenas um livro de história, mas um testemunho vivo da esperança, fé e amor de Deus por toda a humanidade. Do Gênesis ao Apocalipse, o foco messiânico aponta para Jesus, aquele que veio, morreu e ressuscitou para trazer salvação. Que possamos olhar para essas verdades com coração aberto e mente curiosa, buscando compreender o que realmente significa o plano divino para nossas vidas. Agradecemos a sua atenção, lembrando que é apenas o começo. Até o próximo vídeo da referente à Bíblia até os dias atuais. Teremos a história de verdadeiros cristãos que deram as suas vidas por causa e desfechos que fortaleceram e dizimaram o Evangelho e a Palavra de Deus ao mundo neste tão valioso instrumento que é a Palavra de Deus.